Sejam bem-vindos ao CONACOMP, Congresso Nacional de Compras, promovido pela Suprimentes. Nós, da Suprimentes, aceleramos os resultados através de conhecimento, expertise e tecnologias aplicadas às pessoas, processos, produtos e serviços. Nosso propósito é potencializarmos empresas, negócios e pessoas para que se tornem mais relevantes para o mundo. Para isso, desenvolvemos um tripé de soluções que visam o crescimento acelerado e sustentável, que se aplicam de acordo com a necessidade, em conjunto ou individualmente. São eles a Supri Academy, Supri Consult e Supri Jobs. Quer saber mais? Acesse www.suprimentes.com.br. E após o grande sucesso do primeiro CONACOMP 2020, com cerca de 3.000 visualizações e alcance em 10 países, começa agora o segundo CONACOMP, e essa é a vez delas. E é isso mesmo, agora é a nossa vez. E esse é o CONACOMP Woman. E nesse primeiro bate-papo, convidamos a Juliana Deorachi, que falará sobre o tema Desvendando Inteligência em Compras, com a apresentação de Leonardo Silva. Fala, galera da Suprimentes, é um prazer estar aqui com vocês nesse lançamento do CONACOMP Woman 2020. E nada mais, nada menos, estaremos falando com uma grande amiga, Juliana Deorachi, do Conecta Sul. Formada em Gestão Financeira, com MBA em Controladoria e Certificação Greenbelt, atuou em compras em empresas de varejo, na qual também teve o desafio de implementar inteligência de mercado. Relacionamento com o cliente. Hoje a Juliana é responsável por inteligência em compras em uma das maiores empresas de vestuários do país. Diretora de Relações Institucionais do Conecta Sul, que busca compartilhar inteligência e compras estratégicas através do networking. Seja bem-vindo, Juliana Deorachi! Olá, Léo, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, abrindo esse evento, o Suprimentes Woman, porque mulheres na área de compras somos muito e fazemos a diferença também. Então, hoje eu estou aqui para mostrar um pouquinho para vocês do meu trabalho, do trabalho do Conecta e abrir esse grande evento, o que é uma honra. Maravilha, Ju. Ju, para a galera começar a entender um pouco melhor da tua experiência, da tua expertise, conhecer um pouco do Conecta, enfim, fala um pouquinho quem é você, quem é o Conecta, para depois a gente entrar no tema que é inteligência em compras. Certo, Léo. Vamos por partes. Primeiro, quem que é a Juliana? Bom, eu sou Juliana Deorachi, eu tenho 31 anos. Eu sou riocampense, uma cidade pequena aqui em Santa Catarina, de 6.000 habitantes. Minha família trabalha toda na agricultura familiar, então eu venho dessa vertente mesmo de agricultura, trabalhei bastante na roça. Com 17 anos saí de casa para estudar, para fazer faculdade, né? Hoje, desde então, eu vivo em Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina também. E aqui eu me especializei, né? Fiz a faculdade, pós-graduação, enfim. Comecei a trabalhar nessa empresa de varejo, onde eu tive vários desafios e que me proporcionaram grandes aprendizados entre elas, entre compras e inteligência de mercado. E hoje eu atuo em inteligência em compras em uma indústria aqui, que é uma das maiores de têxtil e vestuário do Brasil. Dentro do papel de inteligência em compras, um dos desafios desenvolvidos foi trazer mais conhecimento para a equipe. E ali surgiu o Conecta Sul, a camiseta aqui, sou o Conecta. O que é o Conecta Sul? Falando aqui da região sul, a gente tem uma certa carência em muitos pontos. E o primeiro ponto que a gente sentiu essa dorzinha foi em trazer conhecimento para a equipe. Participar de um grande evento, um grande fórum, como esse que a gente está tendo online, mas que um ano atrás, quando a gente falava disso, a gente pensava automaticamente só no presencial. Então, cada vez que a gente queria trazer essa experiência de inovação e conhecimento para a equipe, era pega avião, reserva hotel, ingresso do evento, vai para São Paulo. Então, normalmente o que a gente conseguia fazer? Enviar 2, 3 pessoas no máximo. Uma equipe de 30 pessoas não dava para mandar todo mundo. E começou, tipo, poxa, né? A gente quer que todos tenham essa abertura na visão para enxergar o que pode ser feito diferente. E foi aí que a gente
teve simplesmente a ideia de, poxa, vamos fazer nosso próprio evento. Convidamos outras 2 empresas aqui da região, de segmentos totalmente diferentes do nosso, para fazer esse evento conosco. Era Dia do Comprador, lá de 2018. A gente reservou um local e fez tudo no estilo faça você mesmo. E foi uma tarde de troca de experiências com a equipe de compras completa dessas 3 empresas. Foi excelente. E a partir dali o Conecta foi só crescendo. A gente começou a fazer encontros mensais, foram entrando mais empresas. Em 2019 a gente fez um evento físico para 300 pessoas. Então no começo, que era 2 pessoas e uma ideia, foi para 3 empresas e 3 equipes de compras. Depois virou 300 pessoas. E agora, em 2020, foi um evento online de uma semana para quase 5.000 pessoas. Então, a gente tem essa caminhada aqui de praticamente 3 anos de uma ideia para algo bem maior do que a gente imaginava. E sempre com o objetivo de quê? Trazer conhecimento para a área de compras e fazer a diferença com base no networking. O que é a minha experiência em inteligência em compras pode ser diferente da sua experiência, Léo, com inteligência em compras. E não existe o certo nem o errado. Existe o que se adapta melhor à realidade, ao cenário, à cultura de cada empresa. Então, é isso que a gente busca. O aprender mais com o outro, entender mais o que dá certo e o que dá errado para o outro, para tentar fazer um caminho melhor dentro de casa. Maravilha, Ju. Quero parabenizar aí o trabalho que vocês vêm fazendo no Conecta, porque eu falo que a gente está num momento ímpar, né? De tantas revoluções industriais, revoluções digitais, revoluções humanas, né? E hoje eu vejo que a área de compras, a área de suprimentos, a área de logística, né? Ela está no centro das atenções. Então, esse movimento, como o da Suprimentes, como o do Conecta e de tantos outros, faz com que coloquemos a área em lugar de destaque, né? Então, eu acompanhei o evento do Conecta, recomendo para todos estarem nas próximas edições, porque realmente, como a Ju falou, através de uma ideia, através de uma necessidade, estão criando um grande movimento. Então, fica aqui os meus registros de parabéns para você, Ju, e toda a sua equipe, tá bom? Isso, aproveitando também já para mandar aquele alô gigante, né? Para toda a equipe do Conecta, para todo mundo que faz parte, para todo mundo que está aqui junto com a gente, colocando a mão na massa e vai fazer a diferença. Maravilha. Ju, agora vamos entrar no tema, né? Que seria o quê? A inteligência em compras. Então, vamos desvendar, vamos ir ao passo a passo. Como você disse, não é uma verdade absoluta, é uma experiência, uma vivência de que você colocou em prática ao longo desses anos. Acredito que é um tema que vai ser muito pertinente e oportuno para o momento, né? Então, para que a gente comece, vamos passo a passo, degrau por degrau, de onde vem, o que fazem e onde vivem, né? A inteligência de compras. Isso aí, o pessoal do Globo Repórter que nos dê licença, mas é bem por aí quando a gente fala de inteligência em compras. Porque, como a gente comentou antes, eu vim de um cenário de uma empresa de varejo, onde eu trabalhei na área de compras e também tive a oportunidade de trabalhar na inteligência de mercado, né? Então, é muito voltado ao cenário da equipe comercial. Quando eu tive o convite para atuar em inteligência em compras, eu não sabia o que era, o que fazia, nada. Mas eu pensei, poxa, né? Trabalhei em compras, trabalhei em inteligência de mercado, agora eu vou só juntar os dois e vou fazer uma coisa nova. Na teoria, ótimo. Na prática, as coisas são um pouquinho diferentes. Por quê? A empresa onde eu estava entrando para esse desafio também não sabia ainda o que era inteligência em compras. Eles sabiam que agora a gente ia ter, que tinha cases de outras empresas, que tinha vários pontos a serem positivos, enfim. Mas na prática, né, era algo novo. Então, muito das coisas que a gente tentou no começo não engatavam, não iam, não desenrolavam. Outras, a gente, vamos revisar os nossos indicadores, vamos automatizar indicador X, Y, ótimo, isso ia embora. Mas coisas novas, como, por exemplo, vamos começar agora a trazer estudos de mercado para o meu comprador de manutenção, entender como que está o cobre no mercado e assim negociar melhor.
na prática não desenrolava, não ia. E aí a gente começou a fazer benchmarking, pesquisa de mercado, bater na porta de outras empresas que tivessem já essa experiência, que já tivessem inteligência de compras na prática, para entender, poxa, o que eu estou fazendo errado? Porque para mim não está dando certo. E aí, de novo, né? Pegou o aviãozinho, foi lá para São Paulo, aqui na região. A gente não tinha ou não conhecia ainda empresas que tivessem essa função, alguém focado nisso, né? E das empresas que a gente começou a conversar, a gente viu que talvez aqui na região já existisse muito inteligência em compras, mas com atribuições diferentes e nomes diferentes. Então, quando você fala assim, Ju, aqui na empresa não tem inteligência em compras, mas tem o cara aqui no compras que é do BI, tem a garota dos indicadores, tem o pessoal de gestão de performance, de gestão do conhecimento. Aqui a gente não tem inteligência em compras, mas a gente tem ali uma torre de controle. A gente tem governança de suprimentos. A gente tem o famoso COI, que algumas empresas chamam o Centro de Excelência em Procurement. Então, vários termos diferentes e que no final todos eles, de alguma forma, podem ser o inteligência em compras. O que eu costumo dizer, assim, num resumão, o que é inteligência em compras? É tudo aquilo que precisa estar estruturado e precisa acontecer dentro de uma área de compras, mas que não é função do negociador. E nem da gerência, diretoria da área. Então, é função do negociador desenhar os processos da área para que do requisitante ao fornecedor, a todos eles, esse processo funcione de maneira lisa, sem ruídos? Não, pode ser, mas na prática não é função do negociador. É função do negociador que o sistema esteja operando da melhor forma possível e com o maior proveito operacional possível no dia a dia, pode ser, né? Não tem outra pessoa para fazer, mas não é a função de negociador. Então, em resumo, seria isso, assim, a gente pegar tudo que precisa acontecer dentro de uma área de compras para a gente ter um desempenho legal da área, mas que não é negociação, que não é o bate-papo com o fornecedor e com o requisitante, e transformar isso de uma outra maneira. Então, como a gente falou antes, Léo, não tem certo, não tem errado. O que existe é diferentes empresas, diferentes culturas dentro dessas empresas, diferentes segmentos, onde cada ponto pode ser aplicado de uma maneira diferente, mas todos com o mesmo objetivo, que é melhorar o desempenho da área, trazer melhores resultados dentro da área de compras. E sempre, em equipe. Não é a pessoa, a célula de inteligência em compras que vai trazer esse resultado. É o trabalho em conjunto, com a gestão, com o comprador, com o assistente, com o pessoal da outra área. É o trabalho conjunto, é a área de inteligência em compras, em conjunto com as demais, melhorando esses processos. Com certeza. E diante desse teu exposto aí, vale salientar, fazendo um complemento dessa tua fala, que nós precisamos entender qual é a maturidade do nosso time, né? Qual é a maturidade da nossa organização. Por quê? Porque, como você disse, a inteligência em compras, ela é bem abrangente. Ela não é uma solução. Elas são várias soluções, como você citou, da torre de controle, do Centro de Excelência em Procurement, do BI, da gestão de performance, da gestão do conhecimento, da governança de suprimentos, enfim, da inteligência de mercado, que passa por uma pesquisa. Então, assim, você precisa identificar de forma interna qual é a maturidade do teu time interno, né, Ju? Exatamente, Léo. Um exemplo prático, né, dos erros e acertos que eu tive nessa caminhada. Então, lá no começo, uma das primeiras coisas que a gente preparou na área de inteligência e compras era: vou fazer um reporte semanal para minha equipe, mostrando como que está o dólar e a projeção dele. E tinha outros materiais, como, por exemplo, o petróleo, o cobre, enfim, mas vou usar aqui o dólar como exemplo. Legal, toda semana era aqui trabalhado para preparar esse reporte já no início da semana,
para enviar para a equipe e até para algumas outras áreas, né? Mas a grande questão era que tu não via nenhum fruto daquilo, não via nenhum questionamento, sabe? Ninguém querendo trocar ideia, discutir aquele assunto. Parecia que tu só mandava um e-mail e acabou a história. Aí quando a gente começou a questionar, a instigar, a equipe não entendia como que talvez o dólar impactava naquela carteira em específico. Eu compro o meu produto nacional, mas a matéria-prima que o fornecedor compra é importada. Ele não tinha aquele conhecimento profundo de como aquele indicador estaria impactando na sua carteira, o quanto e o quando. Porque em alguns itens, como por exemplo commodities, a gente faz essa análise e é imediato os impactos, né? Outros itens que já estão um pouco mais além na cadeia de suprimentos, que já foram manufaturados, ele não é imediato, ele pode demorar semanas, meses, quem sabe até um ano para sofrer aquele impacto. Então, esse foi o primeiro erro. A gente lançou o reporte sem preparar a equipe para saber interpretar esse reporte. Sim, e não é a interpretação de texto, de ler o reporte e entender o que está escrito ali. É a interpretação de ler, entender e saber ligar a sua carteira ao seu dia a dia e a sua negociação, saber aplicar na sua negociação. Então, foi aí o primeiro passo para trás. Opa, vamos parar um pouquinho com os reportes e vamos primeiro dar treinamento, sentar junto e buscar também entender, né, fazer o dever de casa, entender cada carteira, para daí saber o que é realmente necessário naquele reporte, com que frequência que o comprador, o negociador precisa daquela informação. Às vezes alguma coisa que eu estava fazendo semanal podia ser totalmente pontual, porque ele ia negociar o contrato uma vez no ano, era um contrato de longo prazo, ou não, tinha que ser com uma frequência maior ainda, que talvez a gente precisasse automatizar algum envio de informação para ele, porque precisa ser diário. Então, é a primeira lição aprendida aqui, né? Não só um mindset aberto para essa mudança, mas especialmente preparado para ela. Não adianta você abastecer sua equipe de informação, assinar 1000 revistas especializadas no segmento, consultoria, ferramenta, enfim, e o pessoal não está preparado para absorver aquela informação e direcionar para onde é necessário. Então, esse seria a primeira adaptação de todas para você trabalhar com inteligência em compras neste ponto. Segundo o Fórum Econômico Mundial, né, eles estavam falando sobre os skills do próximo milênio dessa nova geração, enfim. E um dos skills é o poder de adaptabilidade, né? É o poder de criticidade. Então, é muito o que você falou, né, Ju? Independente da solução, da ferramenta, do método, nós temos que ir lá e colocar a mão na massa. Nós temos que ser esse agente transformador, né? Partindo desse pressuposto, quais seriam os papéis que a inteligência em compras pode exercer dentro das companhias e quais seriam, Ju, esses primeiros passos? Certo. Então, como eu falei, lá no começo, eu tinha uma ideia de um trabalho já em compras, um trabalho de inteligência de mercado, mas inteligência em compras era algo novo, tanto para mim quanto para a empresa a qual estou atuando. Então, a gente foi fazer benchmarking. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de tudo que eu vi no mercado. Não quer dizer que tudo isso eu aplico na minha empresa. Porque, como eu falei antes, né? Depende de cada empresa, cada tipo de negócio e cada cultura da empresa. Mas, de modo geral, o que é o número 1 é gestão de desempenho. É indicador, deixar os indicadores da área o quanto mais redondinhos, né, possíveis, com os reportes claros para a diretoria, para a controladoria, para a presidência, enfim, desse resultado que a gente está trazendo, seja de saving, seja de prazo de pagamento, em alguns casos entrando até nos indicadores mais operacionais, de quantidade de requisições atendidas, tempo médio de atendimento, enfim. E aqui eu sempre gosto de deixar, né, exposto a minha opinião de que é importante a gente separar bem o que é indicador estratégico do que é indicador operacional.
Não é porque você tem todos que você tem que colocar todos no report que vai até o presidente. O que é importante para o presidente? Você trazer um saving, né, maior para a companhia, ou atender, como num momento como esse de tanta escassez no mercado, que a gente vê muito desabastecimento por aí, é você garantir esse abastecimento, ou é você dizer para ele quantas requisições você atendeu no mês? Então, é muito importante a gente ter separado isso. O que é indicador estratégico, que impacta diretamente no resultado da companhia, no caixa da companhia, e o que é indicador da área, que é importante para toda a equipe, para toda a área entender como que está sendo esse desempenho. Então, primeiro ponto, né? Gestão de desempenho. Segundo ponto, que a gente já falou um pouquinho antes, inteligência de mercado para compras. Esse é bem polêmico e eu vi empresas que atuam nessa frente e outras que não atuam nessa frente com inteligência de compras. Por quê? O que seria essa inteligência de mercado para compras? Seria você ter uma pessoa, uma área que, por exemplo, eu sou uma compradora de algum commodity, sei lá, cana-de-açúcar. Eu compro cana-de-açúcar, enfim, que é um commodity de mercado e é impactado por vários outros indicadores de mercado, né? Desde a questão dos fertilizantes defensivos agrícolas até a questão de como que está o consumo do álcool lá na ponta. Então, você teria essa área de inteligência fazendo um estudo, né? Sei lá, semanal, diário, quinzenal, tudo depende do seu negócio, e te mostrando fatos, dados, informações, números de como que está esse mercado. Qual que é a tendência para as próximas semanas, para os próximos meses? Você tem uma tendência de acelerar o consumo naquele período, então deve de aumentar a demanda, consequência deve aumentar o preço, porque lá na outra ponta a gente está vendo que a produção não está tão acelerada quanto o consumo, e também a gente está vendo que naquele nicho de defensivo agrícola que esse produto usa muito, está tendo algum desabastecimento, está tendo alguma dificuldade, porque o defensivo veio da China e lá na China está aquela onda de céu azul, né, que o pessoal fala, a China sustentável. Enfim, é você mergulhar literalmente naquela carteira e construir um reporte, um estudo com fatos, dados, números que ajudem o negociador a melhor tomada de decisão quando ele for para a mesa de negociação. Não é você que vai dizer para ele o que ele vai fazer exatamente na negociação, mas você vai apresentar cenários, vai apresentar opções. Poxa, se a gente deixar para negociar agora, eu vou pegar uma alta de preço. Se eu pular para negociar daqui 3 meses, eu corro um risco de desabastecimento se minha demanda aumentar. Mas se eu deixar para negociar daqui 6 meses, eu tenho talvez uma flexibilidade maior de preço, porque eu estou vendo que aqui no longo prazo eu vou ter uma queda de preços nesse mercado. Você vai apresentar todos esses cenários e o negociador, como que é quem está à frente da mesa com o fornecedor, né, com o outro lado, vai avaliar tudo isso junto com o que o fornecedor traz para ele tomar a melhor decisão na negociação de como conduzi-la. Então, este que seria a inteligência de mercado aplicada a compras. E tudo isso você faz não só com a informação do mercado, né, mas também com a sua informação interna. O que você tem de dados dentro de casa que podem te ajudar nessa negociação? Qual é o histórico desse fornecedor aqui dentro, dos concorrentes dele, desse produto, se ele já foi contratipado, se não foi. Tu junta todas essas informações que você tem dentro de casa com tudo que você consegue trazer de fora e junta as informações do seu par nessa demanda, né, que seria o negociador, a gente busca o melhor resultado para a empresa. Porém, alguns tipos de negócio não conseguem aplicar esse tipo de estudo, porque por vezes, por exemplo, num commodity que, sei lá, digamos que o negócio da empresa é comprar café, é uma empresa de café. O cara que negocia café, ele só faz isso, é um negociador de café, ele é um especialista em café, tanto na questão técnica do produto quanto da negociação, ele é o cara. Se você já tem uma pessoa que é tão especialista ali, não faz sentido você ter esse trabalho duplicado. Em contrapartida,
Em outros tipos de empresa, onde você não compra diretamente o commodity, onde você está mais, já 2, 3 vezes a mais na cadeia que o produto já foi processado, é trabalhar muito mais na abertura do cost breakdown, e entender essa abertura. Então, às vezes, as empresas preferem que o próprio negociador, o próprio comprador seja responsável por este papel. Então, a inteligência de compras passa a atacar outras frentes. Então, como eu falei antes, depende da cultura da empresa, depende o quanto a empresa também está disposta a investir em ferramentas para essa inteligência de mercado, porque não adianta de nada também você falar, poxa, vou agora ter um setor de inteligência de mercado, vou colocar 2, 3 pessoas para fazer isso tudo, usem o Google. Poxa, o Google vai te trazer, claro, algumas fontes confiáveis, mas também outras nem tanto. E você precisa sim investir em ferramentas que te deem informações seguras, claras sobre aquele seu tipo de negócio, né? Então, é a opção do tipo de trabalho que a empresa quer desenvolver. Mas são os dois aqui, do que eu falei até agora, mais populares, né? Gestão de desempenho e inteligência de mercado. Agora, seguindo. Gestão de orçamentos, budgets da vida. Então, a inteligência em compras também costuma atuar bastante nessa frente, né? Que é atuar principalmente nos lados de matéria-prima, né? A projeção para o próximo ano, para que a companhia faça a sua projeção de caixa, no próprio OPEX da área também, ajudar a gestão a construir esse orçamento e fazer a manutenção dele, né, garantir que a gente siga essa linha durante o mês, as revisões durante o ano, né, muito ligado à área de S&OP, então olhando para o que a indústria, para que vendas está realizando, porque a indústria tem capacidade e como compras consegue se adaptar a essa realidade e sempre reportando isso lá para o outro lado, o financeiro, para ir ajustando o planejamento de caixa da companhia. O que mais? Learning, a parte de desenvolver treinamentos, capacitação para a equipe e deixar a galera sempre na mesma linha, né? A gente sempre tem dentro de uma área de compras pessoas num papel mais sênior, outras pessoas num papel mais júnior, mas falando de processos da área e de objetivos da área, todos precisam estar na mesma linha, né? Então, esse também é um dos papéis da área de IC. Tecnologias, eu vi em um bench, né, específico, não vou citar o nome da empresa, mas que o principal foco da área de inteligência em compras era em tecnologia. Era garantir que o seu RP e o seu portal de compras tivessem o melhor desempenho operacional e sempre buscando melhoria ali dentro, né? Os famosos RPAs, né? Que agora muito se fala. Então, era garantir que o mínimo de trabalho operacional possível fosse desenvolvido pela equipe e não assumindo esse papel operacional, mas fazendo com que a tecnologia assuma, que a tecnologia resolva esse problema por nós. Então, esse é um ponto bem interessante que, na minha opinião, né, já vem crescendo muito e nos próximos anos vai ser uma das vertentes que mais a gente vai ver investimentos dentro da área de compras. Gestão de fornecedores, esse é polêmico. A gente tem empresas que trabalham gestão de fornecedores dentro da inteligência em compras, o que é bacana, porque em muitos momentos a gente consegue, por exemplo, quando eu falei lá de inteligência de mercado, utilizar informações que a gente tem de dentro de casa e de fora, você tem a gestão de fornecedores na mesma célula, facilita muito você ter as informações ali para compartilhar com a equipe de negociadores. Mas em outros modelos, gestão de fornecedores é outra célula, é outro setor, às vezes nem fica dentro da área de compras, né? Vai lá para uma área de qualidade, uma área de compliance, enfim. Contratos e cadastros. Então, a parte, digamos assim, de garantir a execução do contrato no sentido de que todos os documentos do fornecedor estão em dia, que o fornecedor está cumprindo com todos aqueles requisitos do contrato e que às vezes a gente tem algum gatilho no contrato, por exemplo, reajuste se o IGPM atingir 4%. Então, também o monitoramento desses gatilhos de contrato para sinalizar para o negociador algum risco ou alguma oportunidade antes, né, para ele se antecipar ao fornecedor. E cadastros, por quê? Quando a gente falou agora há pouco de tecnologia, por exemplo,
nada funciona se você não tiver uma base de cadastro de produtos e fornecedores muito bem construída, muito bem saneada, limpa. Então, em algumas empresas, eles também puxam esse trabalho de cadastros para garantir que ele converse com a tecnologia desenvolvida na área, né? Então, ele acaba sendo, às vezes, um papel um pouco mais operacional, mas com o objetivo de atingir outro mais estratégico, né? Eu executando perfeitamente esse operacional, eu consigo tirar mais resultado de RPA, por exemplo, que é mais estratégico. E esses dois pontos também, contratos e cadastros, é muito ligado à gestão de risco. E esse é um ponto interessante, né? Porque eu acho que a gente sempre falou muito em gestão de risco dentro da área de compras, mas o quanto de fato a gente aplica. E agora, nesse período de pandemia, onde a gente viu a prorrogação de título, é fornecedor suspendendo o pedido, e ao contrário, vários cenários diferentes, né? Toda aquela movimentação absurda de mercado. Eu acho que é aqui que a gente viu o quanto a gente estava aplicando ou não, e aí a gente sentiu falta de verdade dessa gestão de risco. O fornecedor que eu tinha, o contrato, talvez eu fiquei mais protegido, o contrato jurídico. Outro que eu não tinha, que eu enxerguei, caramba, se eu tivesse feito o contrato certinho, se eu tivesse dado mais atenção nesse contrato, aqui eu não teria sofrido isso. E também começamos a olhar para outras ferramentas. A gente já tem hoje no mercado, né? Ferramentas, por exemplo, que nos ajudem a fazer uma gestão de risco de fornecedores com mais qualidade, de uma maneira mais automática, que você não precise ficar conferindo documento por documento ou colocando no seu sistema, que já faz tudo isso por você. Você consegue ter mais velocidade e mais segurança nos seus negócios. E dois pontos que eu gostaria de citar, que também eu já falei vários, né? Mas dois que me chamaram a atenção é que também eu já vi viés de inteligência em compras voltada para projetos e para a questão tributária, onde, como eu falei, de gestão de desempenho, de inteligência de mercado, orçamento, tudo isso era projetos dentro de uma área de inteligência em compras. Então, este mês, Juliana, você vai trabalhar voltado aqui ao orçamento. Beleza, esse é um projeto. Este mês, Juliana, você vai trabalhar voltado a automatizar esse processo de compras. Este mês você vai voltar a trabalhar esse projeto aqui de uma aquisição que a gente está fazendo, você vai estar junto com o comprador neste projeto. Então, muito específico, demanda por projeto. Então, o perfil desse profissional da empresa que trabalha nesse modelo, ele é mais multifuncional, porque a cada novo projeto ele se adapta a um novo cenário, a um novo papel. E a questão tributária. Algumas empresas, eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente está no Sul, e o Sul tem muitos benefícios fiscais voltados para as empresas virem para cá, para fazer importação para cá. A gente tem muitos portos aqui na região, enfim. Então, para você ter o conhecimento dessa... A gente sabe, né? O Código Tributário brasileiro é muito extenso, é muito complexo. Então, em alguns cenários, as empresas também têm alguém ali voltado na área de compras a ajudar os compradores a entender mais de perto, né, mais específico esse cenário tributário, como que ele consegue trazer o melhor benefício, às vezes não lá no preço que o fornecedor está falando, mas no que tem por trás tributariamente, né. O que a gente tem, claro, nas empresas, o papel da área fiscal, mas é algo muito mais próximo do comprador. Então, aqui, só de uma maneira rápida, eu já trouxe para vocês, foram 10 pontos de onde a inteligência de compras pode atuar. Vai conseguir atuar nos 10 de começo? Não vai conseguir atuar nos 10. O que é importante? Primeiro passo, mapeia tudo que você já tem. Às vezes você está começando uma área, mas você já tinha pessoa que fazia os indicadores, você já tinha pessoa que cuidava do sistema. Mapeia tudo que você já tem, como que tá? Tá num estágio legal? Beleza, é só tocar. Não, tem melhorias a serem feitas? Vamos primeiro remodelar isso que já existe? Vamos organizar primeiro o que a gente já tem dentro de casa? É isso realmente que eu quero ter? Depois você começa a olhar para os outros pontos e entender qual deles que você já tem a equipe preparada para absorver. Então, eu já tenho a minha equipe preparada para absorver a parte de gestão de orçamento, de budget e de gestão de performance. Ótimo, vamos começar a trabalhar aqui. Enquanto isso, paralelo, eu vou trabalhando a equipe para nos próximos passos a gente começar a trabalhar com inteligência de mercado. Mas para isso eu preciso de learning, né? Preciso
ensiná-los a como fazer esse trabalho. Então, são steps, né? São passos, todos muito importantes, todos podem trazer um resultado excelente para a companhia, mas um de cada vez, né? Fazendo de forma sólida, que se sustente no longo prazo e que você consiga perpetuar todas essas ações. Maravilha, Ju. Acabamos de ter aqui um Fast MBA de Juliana Diorac. Ou seja, a gente conseguiu aí não só discorrer, como transcender, né, a questão de todos os passos, todos os steps de uma inteligência de mercado. Agora tem uma pergunta para te provocar um pouquinho, né? Ou seja, você falou aqui de 10 steps: gestão de desempenho, inteligência de mercado, gestão de orçamento, de learning, de tecnologias, de gestão de fornecedores, contratos e cadastros, gestão de riscos, projetos e tributário. Ok. Isso numa empresa grande funciona, que é uma beleza, porque até você tem pessoas para isso, você tem braços. E numa empresa de médio ou até mesmo pequeno porte, dá para se aplicar uma inteligência de mercado? Dá para se aplicar uma inteligência de mercado em empresa com um comprador. Eu conheço, dentro do Conecta a gente tem empresas com um comprador e que ele aplica inteligência de mercado. Mas, de novo, ele não vai aplicar todos os 10 steps. Ele, dentro do papel de negociador dele, vai fazer alguns dos demais trabalhos também, né? Vai absorver algumas dessas atividades, como, por exemplo, medir o resultado, né, do trabalho dele, a gestão de desempenho, a gestão de indicadores, como, por exemplo, fazer o estudo prévio. Essa parte de inteligência de mercado que eu falei antes, que é bem polêmica, porque eu, inclusive, sou uma das pessoas, né, que defendo que, sim, a inteligência de mercado para compras tem que estar envolvida no comprador. Talvez, né, dependendo do porte da empresa e tudo mais, não precisa ser único exclusivamente o trabalho dele, mas ele não pode ser aquela pessoa que está na cadeira sentado só esperando o relatório para bater na porta do fornecedor. Ele tem que estar envolvido naquele mercado, ele tem que saber o que tem que estar acontecendo, tem que ser uma curiosidade natural dele de saber tudo aquilo e estar preparado para a negociação, né? Então, eu acho que, independente do tamanho da empresa, do tamanho da área de compras, de quantas pessoas você tem na equipe, muitos desses 10 steps são obrigatórios a área ter, né? Você conhece alguma área de compras que não tem nenhum indicador, que não mede nada, que só atende requisição? Aí não é uma área de compras. É só um colocador de pedido, né? Qualquer coisa assim. Então, se você tem dentro da sua área de compras qualquer um desses 10 steps ou faz algum trabalho próximo disso, você já tem um pouquinho de inteligência de compras. Achei bacana esse teu último termo, né, que você está falando que sobre diversas habilidades, diversas competências, diversas metodologias e ferramentas que faz com que nós, né, da área de compras, da área de suprimentos, da área de logística, na área de procurement, de modo geral, nós tenhamos a interdisciplinariedade, né, ou a multidisciplinariedade. Hoje não adianta você ser um mero tirador de pedido, né? Esse tirador de pedido, ele vai sumir realmente do mapa. Então, quando nós estamos falando de inteligência em compras, remete justamente a esse momento da questão da gestão estratégica, né? De como o comprador ser um agente multiplicador, como ele ser um agregador, né? E tudo isso está dentro desse liquidificador, está dentro dessa temática, desse movimento que a gente vem construindo, que é comprar, negociar de forma estratégica e de que cada comprador tivesse uma sala ao lado do CEO da empresa, né? Ao lado do empresário. Por quê? Porque ele é realmente esse cara mais próximo que consegue ter a visão de ponta a ponta, de cabo a rabo, né, Ju? E aí, avançando já nessa temática, qual é o mindset que precisamos ter para ter uma inteligência de mercado? Simplesmente não dá para eu dizer que eu coloquei uma solução e eu já pratico, né? Antes de eu colocar uma solução, eu tenho que ter uma mudança de comportamento. Então, qual é o mindset para iniciarmos uma inteligência em compras?
Certo. Eu acho que são 2 pontos importantes nesse mindset. Primeiro, o que você falou antes, Léo, né? Da flexibilidade, da gente estar aberto para mudanças. Imagine que hoje você é o negociador daquela carteira e você toma todas as decisões e você faz toda a pesquisa, a responsabilidade é totalmente sua. E a medição do resultado é sua também. E a partir desse momento que você tem uma inteligência em compras, você vai ter outra pessoa olhando para esse mercado também e outra pessoa te trazendo informações e em momentos te questionando. Você está dizendo, poxa, minha matéria-prima está subindo e a inteligência vai dizer assim, não está subindo, tem alguma coisa de errado, o fornecedor está te trazendo pleito e não é isso que eu estou vendo aqui do outro lado. Por vezes você vai ter esse papel ali de questionador, né? Eu acho que é até um dos principais papéis de inteligência em compras, é ser o questionador desse processo. Então, você tem que ter um mindset, você tem que ser flexível, estar preparado para ser questionado, estar aberto para essa discussão, para que ela ocorra de maneira produtiva. E o segundo ponto, eu acho que é muito a curiosidade, né? É você ter esse anseio, essa curiosidade, essa sede por essa informação que pode ser fornecida. Não só, tipo, mais um e-mail, mais um reporte que entra na sua caixa de entrada, mas como ele vai te impactar, como ele vai impactar a sua cadeia de fornecedores, a sua cadeia de suprimentos e como você vai usar daquilo para fazer a diferença, para surpreender. E é bem interessante, Léo, que a gente vê, assim, nítido, muito claro, dos compradores que lá no começo, lá 3 anos atrás, começaram a apostar nessa ideia e até nas primeiras negociações eu ouvi assim, olha, Ju, eu tô achando esses números aqui estranhos, eu não tô muito confiante, mas eu vou apostar em você, vou levar essas informações, vou para a negociação com a postura de quem tá apostando, depois vamos ver o que vai acontecer. E a cada rodada ela voltava dizendo assim, meu Ju, o fornecedor ficou sem palavras, nossa, ele não conseguiu contra-argumentar com isso daqui. E nas próximas rodadas, em outras bids, cada vez mais a gente vê os fornecedores também vindo mais preparados e, pasmem, qual que é a consequência disso? Mais transparência. O quanto mais preparado você vai para a negociação, mais preparado o seu fornecedor vem para a negociação e com o passar do tempo isso vai gerando transparência no processo, porque o fornecedor sabe que não adianta ele falar para você que ele está passando um reajuste por causa da energia elétrica se a energia elétrica não subiu. Que ele tem que vir para você com uma informação coerente. E você, da mesma forma, tem que ser coerente com ele, porque ele também vai estar preparado. Então, com o passar do tempo, é esse tipo de relacionamento que tanto se fala que você vai ter. De parceria, de transparência, do fornecedor que está junto contigo no negócio. Então, é um trabalho de longo prazo, um trabalho de formiguinha, e que, na minha opinião, o principal do mindset é você estar aberto à mudança, você ser flexível e você ser curioso por essa mudança e querer absorvê-la. Maravilha. A gente tem um pilar, Ju, na Suprimentes nós temos 3 grandes pilares, né? Um pilar chama Supri Academy, que é a aceleradora de gestão e educação corporativa, né? Aceleradora de conhecimento, que a gente costuma dizer dos 3 Cs: colaboração, compartilhamento e conhecimento, né? E tudo que você está falando remete a essa sinergia, né? De termos o quê? Um match entre as áreas, um match entre os talentos, um match entre todas essas metodologias e ferramentas, né? Algo muito importante que você está trazendo para a mesa, além de todo esse conhecimento, é justamente essa questão de a gente integrar, né? Ou seja, agora não tem mais aquele setor, aquela solução, aquele profissional. Tudo isso ele está integrado. Quando você fala do fornecedor participar do teu dia a dia, é justamente isso. Até vou um pouquinho mais adiante, até o teu concorrente, né? Hoje você tem que sentar junto com o teu concorrente. Um case aí de um dos outros pilares nossos chama Supri Consulting, que é uma aceleração de gestão e processos. A gente estava num case do mundo têxtil também. E você sabe aí, igual ou melhor do que eu, que o algodão, né, estava sofrendo por uma sazonalidade, enfim, falta de matéria-prima, não do algodão, mas das facções que faz todo o processo têxtil, etc., né? E aí a gente pensou, poxa, como sair disso?
Então, a gente sentou com o concorrente, sentou com o fornecedor, e aí, diante desse tripé, né, a gente consegue ser mais assertivo. E é bem isso que você está falando, né, Gil? Isso, Léo. E eu acho que é bacana que aqui a gente entra em um ponto legal, que é a inteligência em compras através do networking e benchmark. Por que eu falo isso? Todos esses 10 steps que eu trouxe para vocês, esses 10 pontos, eu pratico, sei lá, metade deles na minha empresa, na empresa em que eu atuo. O restante é tudo visão de mercado, do meu colega de profissão que faz diferente numa empresa de um segmento totalmente diferente, de um porte diferente, desde a empresa pequena, multinacional, enfim. Então, por que é importante a gente entender não só o que se aplica ao nosso negócio, mas todos os cenários? Porque tem a questão de você aplicar em partes, sabe? Quando você pega aquela ideia grandona do teu colega e tira só um pedacinho e, poxa, só esse pedacinho aqui daria certo para mim e resolveria o meu problema. Então, né, primeiro, lembrando, o que é networking? É você ter uma rede de contatos profissionais, né, para trocar experiência, informação e, através disso, criar novas oportunidades. Essas oportunidades podem ser para o seu setor, para o seu trabalho, para o seu colega, para a sua área, para a empresa. Então, isso independe da empresa te permitir fazer networking. Networking é seu, é do profissional, é do CPF. Você trocando, eu estava na empresa anterior, vim para a empresa agora, aquela rede de contatos profissionais que eu tinha lá, é uma rede que ainda me ajuda muito. E a rede de contatos com os meus concorrentes também é uma rede de contatos que me ajuda muito. Claro que tudo sempre dentro da ética, né? De você não abrir, assim como também respeitar a opção das demais empresas, de não abrir as informações estratégicas, né, específicas daquele negócio. E o benchmarking é você aproveitar deste seu networking para buscar quem que é a referência e melhor prática naquele tipo de trabalho. Então, eu, Juliana, fui buscar as empresas que eram referência em trabalhar com inteligência em compras e que, ao meu ver, ao meu entendimento, tinha um processo melhor do que o meu, um processo mais maduro, um processo mais evoluído. Então, eu fui buscar nessas empresas o que eles faziam, para eu entender onde que eu estava falhando. E é muito importante nesse trabalho da gente fazer networking, benchmarking, a gente ter transparência, a gente buscar também contribuir, né? Você não vai só para tirar a informação que o outro tem que vai te ajudar. É uma troca. Hoje, talvez você está contribuindo ajudando a desenvolver o trabalho do seu colega, amanhã ele vai estar ajudando o seu, que vai estar te indicando para uma outra pessoa, e que isso é muito maior do que os nossos olhos podem ver, né? É aquilo que eu falei para vocês lá no começo, do Conecta. O Conecta nasceu de uma ideia de 2 malucos e agora mês passado, não, a gente está em novembro, então em setembro foi já para 5.000 pessoas. Então, ele vai ampliando, ele vai crescendo, é uma rede, é algo vivo, networking, benchmarking é algo vivo. E você tem que tirar o proveito disso, assim como contribuir para este ecossistema, né? E é ali que você vai conseguir entender o que funciona na sua empresa. Porque você também vai ver o que não funcionou nas outras. Então, ser transparente a ponto de você ser vulnerável e compartilhar também onde você errou, o que não deu certo. Eu acho que isso é um ponto super importante e se você tiver a oportunidade, né, se você decidir atuar na área de inteligência em compras, é algo que você tem que estar totalmente aberto a contribuir e também expor os seus erros, não somente os seus acertos, né? A gente não deve compartilhar só cases de sucesso, você tem que compartilhar também os seus cases de insucesso, não sei se existe essa palavra, enfim, né? Porque eu acho que é aqui que a gente aprende muito mais, errando. Com certeza. Às vezes eu costumo dizer assim, eu tô cansado do oba-oba e do tapinha nas costas, né? A gente gosta, obviamente, do elogio, né? Para massagear o ego, mas o mais importante realmente são essas críticas, né? Para que a gente possa aprender e amadurecer mais rápido. Então, tem sim, Ju, case de sucesso e case de insucesso. Tem até um colega nosso que ele fez um livro na área de compras e que ele fala só de cases de sucesso e insucesso
Então, é bem bacana, né? Você colocou 2 pontos aí extremamente importantes, né? Que é essa questão do network, que faz com que a gente tenha uma rede colaborativa, né? Ou seja, mesmo que talvez você não esteja ali em tempo com a pessoa, mas que nem aqui, a gente também está fazendo essa troca, né? Esse networking. Hoje você tem, né, o LinkedIn, que é uma excelente ferramenta que você pode estar se conectando com as pessoas e fazendo com que isso aconteça. Hoje, a Suprimentes ela tem um pouco mais de 15 grupos de WhatsApp e grupo de Telegram. Então, assim, o que eu vejo? Gente, até um toque aqui. Sejam mais colaborativos, sejam mais responsivos, porque não adianta estar aqui o Leonardo, não adianta estar aqui a Ju, não adianta a gente ter várias pessoas levantando uma bandeira para uma causa, sendo que você não está sendo colaborativo como a proposta inicial pede. Eu dou um exemplo, Ju, nos nossos grupos do WhatsApp. Nós tínhamos relatos no começo de assim, olha, esse grupo é melhor do que o curso de MBA que eu fiz. Olha, esse grupo é sensacional, é melhor do que 10 anos de trabalho que eu fiz. Mas tudo isso dentro de um começo, de 2, 3 meses. Depois, só que o grupo não mudou. Ele continuou com a mesma temática de conhecimento, de colaboração, de compartilhamento. Só que as pessoas começaram depois o seguinte, olha, você tem aí um fornecedor disso? Tem aí um fornecedor daquilo? Ou pior, aqueles que ficam obsoletos, né? Que parece um ponto isolado ali no futebol. Ele fica só isolado no canto, correndo para lá e para cá. Então, acho que um apelo que a gente que levanta essa bandeira, acho que a Ju compartilha da mesma fala, é que sejamos realmente colaborativos. A Suprimentes, após esse evento aqui do Conacomp, nós vamos colocar um drive com mais de 10 GB de material de graça para todo mundo, aonde tem mais de 2.500 planilhas, aonde tem mais de centenas de livros. Então, assim, nós estamos fazendo a nossa parte. Basta você também poder fazer essa corrente do bem, tá certo, Ju? Certo. Eu acho que é legal a gente ter uma reflexão, né? Quantos grupos de WhatsApp e Telegram ligados ao seu trabalho, né, a área de compras, enfim, você participa hoje? Ah, Juliana, sei lá, eu participo de 5. Em quantos desses grupos você é ativo? Ah, Juliana, eu sou ativo, sempre que eu preciso de alguma coisa eu vou lá perguntar. Legal, e quando o seu colega precisa? Você é o tipo de pessoa que também colabora? Ou você só está no grupo para quando você precisar de alguma coisa? Né? É nítido e observem, né? Tem sempre aquelas pessoas que estão sempre movimentando, sempre falando. Notem quantas respostas vocês veem no grupo quando é uma pessoa dessas que questiona ou quando é aquele que só aparece porque precisou de um fornecedor que não sabe aonde encontrar. Então, o objetivo desse tipo de trabalho é, sim, gerar colaboração, né? É algo que o Léo faz por amor, por paixão, a área em que ele trabalha. É algo que o Conecta faz também, porque vê propósito nisso. Então, eu acho que a grande diferença de tudo e uma das grandes mudanças que a gente vê em 2020, né? Eu estava conversando com um colega outro dia e a gente estava falando, a gente passou pela Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica muito se fala, mas a gente já passou da Revolução Tecnológica. A revolução que a gente está vivendo agora é de ser humano, de ser colaborativo, é de inteligência emocional, é como você conseguir utilizar de tudo que a gente viveu na Revolução Industrial e na Revolução Tecnológica de forma humana e tirando o melhor das pessoas para isso. E eu acho que, né, eu sou do tipo de pessoa que acredita que nada é por acaso, né? E eu sempre brinco, né, quando eu encontro uma dificuldade no meu trabalho, enfim, eu sempre brinco com meus colegas e falo assim, poxa, não saí da roça para isso. Não saí da roça para isso. Se eu for fazer, a gente vai fazer o negócio certo. Se for para engolir sapo, a gente não vai engolir, não. A gente vai mostrar, né, para que veio, a gente vai fazer a diferença. E esse que é o meu propósito. E é por isso que eu amo tanto o Conecta e fazer parte disso, porque a gente quer fazer a diferença. Então, eu acho que todo mundo, né, como um dever de casa, sei lá, como uma reflexão.
A gente podia pensar um pouquinho de que forma que eu posso fazer a diferença nesse universo de compras, né? A gente passa tanto tempo no trabalho, o quanto que a gente viu que faz diferença a gente estar mais próximo da família, né? Estando trabalhando em home office, vivendo essa mudança nos últimos meses deste ano. E eu acho que vale a gente pensar o quanto que o nosso trabalho, o nosso dia a dia na empresa poderia ser diferente, trabalhando de maneira mais colaborativa ao lado do ser humano, que não é de competição. Não é porque o meu concorrente também compra algodão que eu não vou trocar informação sobre algodão com ele, porque isso vai ajudar a evoluir os dois lados, né? Ninguém ganha jogo sozinho. Ju, Então, eu preciso que toda a minha cadeia evolua comigo, seja do meu concorrente, do meu fornecedor, do meu cliente. Chegar no topo sozinho não tem graça nenhuma. Ju, assim, eu chego a ficar arrepiado, porque eu costumo dizer assim, a gente já está chegando aqui no sprint final desse bate-papo aqui fantástico. Creio que a gente tem que ter as parte 2, parte 3, parte 4 desse bate-papo, porque certamente a gente contribuiu para o desenvolvimento pessoal, profissional, de dezenas e milhares de pessoas. Mas o que me deixa mais emotivo é o ponto que a gente está colocando aqui, que é o propósito, essa missão genuína, né? O Simon Sinek, ele fala do Golden Circle, né? Do círculo dourado. O porquê que a gente faz isso. Depois vem o como e o que. E as pessoas, as empresas, de modo geral, elas falam o que ela faz. E nós, da Suprimentes, nós do Conecta, a gente fala o porquê a gente faz. Por isso que a gente fala que isso daqui é um movimento, né? Porque é de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu não sabia desse teu histórico, mas você falando que veio do sertão, assim, é muito gratificante de poder ter essa honra, de poder ter você fazendo essa abertura do evento, porque a gente sabe o seguinte, olha, uma pessoa que veio do sertão, uma pessoa que hoje é uma executiva, uma pessoa que hoje levantou esse movimento, né? Então, assim, faz total conexão com a Suprimentes. Eu também vim de uma origem assim muito humilde, ganhava R$ 400 por mês, ninguém da minha árvore genealógica familiar tem ensino superior, e eu hoje tenho 2 MBA. Então, assim, por que a gente faz isso, Ju? Por conta deste propósito, por conta dessa missão genuína de querer fazer a diferença, né? Enquanto outros querem vender curso, querem vender consultoria, querem fazer isso e aquilo, a gente tem, antes de tudo, um propósito de dar as mãos. Então, eu gostaria que você fizesse aí as considerações finais, e a palavra que eu expresso é gratidão pela sua vida, gratidão por esse trabalho que vocês do Conecta estão fazendo, tá, Ju? Obrigada, Léo. Obrigada a todo o pessoal das Suprimentes por todo esse trabalho, por toda essa dedicação. Tudo que vocês precisarem do Conecta, estamos à disposição. Mais uma vez, agradecer também a todo o pessoal do Conecta por me dar a chance de representá-los aqui nas Suprimentes, né? Existem muitas pessoas por trás, eu não vou começar a citar nomes, porque é aquela velha história, a gente sempre vai esquecer de alguém e eu faço questão de não esquecer de ninguém. Aproveitar também, lembrar que assim como existe a Suprimentes e o Conecta, existem outras bandeiras, outras, né, que buscam enaltecer a área de compras. Então, mandando um alô aqui pro pessoal lá do outro lado do Brasil, lá do Nordeste, que é a NE Supply. E aqui o pessoal, a gente do Conecta fala que eles são os nossos afiliados, é o Conecta do Nordeste. Então, um abraço para todo o pessoal da NE Supply. Falando um pouco sobre a minha origem, né? Então, aqui em Santa Catarina, né, a gente tem muito da agricultura familiar, que é o quê? Aquele pequeno agricultor que trabalha com a mulher, que trabalha com os filhos, num terreno pequeno, mas que tira dali o seu sustento, enfim. E sempre quando, trabalhando nessa área de inteligência em compras, eu sempre vejo qual que é o tamanho do impacto que a gente não tem noção de que faz na vida de outras pessoas que vivem uma realidade totalmente diferente da nossa. Então, eu acho que nós em compras temos uma responsabilidade gigante ao ter cuidado com a nossa cadeia de suprimentos,
Porque às vezes aquele fornecedor que você está cortando da sua empresa por R$ 1 de diferença, você está tirando ali o sustento de famílias, o sustento único de famílias, você está quebrando uma empresa, você está demitindo funcionários indiretamente. Então, eu acho que é uma responsabilidade. Ser comprador não é uma responsabilidade só com a sua empresa, é uma responsabilidade com a sociedade a qual você está impactando. E a pessoal do Conecta, a gente tem um videozinho que a gente fez para o evento do ano passado, né? Não é um vídeo desse ano, é um vídeo do ano passado, mas que tem uma mensagem muito importante. Queria deixar esse vídeo aqui para finalizar e deixar, né, o meu contato, Juliana Deorac, no LinkedIn, por favor, me adicionem e convidar todo mundo para curtir, para seguir as redes sociais do Conecta Sul. A gente tem o grupo no Telegram, né? A gente está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, enfim. Então, deixar os contatos aqui para vocês, tanto meus, pessoais, quanto do Conecta Sul. E foi uma honra estar abrindo esse evento com vocês. Com certeza vai ser uma semana de muito sucesso. Maravilha, Ju. Muito obrigado, Juliana Deorac, pela tua participação, que deu todo o glamour desse Conacomp Woman, esse Conacomp só com mulheres, e eu o único intruso aqui de homem, mas enfim, teremos painéis, teremos outras palestras, e queremos enaltecer e engrandecer o trabalho da mulher brasileira, da mulher que faz realmente acontecer dentro e fora de suas casas. Então, esse Conacomp são para todas as mulheres que estão participando de forma direta ou indireta, e a Juliana é a representatividade dessa classe, é a representatividade da mulher brasileira. Palmas para Suprimentes, para o Conecta e para a mulher brasileira. Obrigado, Ju. Até a próxima. Obrigada, Léo. Um abraço. Bom evento para todo mundo. Tchau, tchau.